Olá pessoal, boa noite. Hoje no período da manhã, na escola, fizemos um encontro para falar com jovens sobre suicídio e valorização da vida. E após esse encontro, alguns jovens nos procuraram relatando estar com dificuldades em casa, né? E, enfim, alguns falaram que já pensaram em suicídio, são jovens do terceiro colegial, ou seja, já estão na escola há 3 anos e a gente não tinha conhecimento disso. Foi após essa roda de conversa, esse debate que teve, que a questão apareceu. Então é importante a gente falar sobre esse tema, né? Aproveitando esse mês agora, o Setembro Amarelo, e trazer essa questão, a gente vê a importância disso na prática, né? Então, falando sobre isso, eu gostaria de trazer algumas palavras, né, que foi falado hoje na escola, sobre essa questão do suicídio, ok? Então, a primeira questão, a gente tem que entender que o suicídio ele é um fenômeno biopsicossocial, né? Então, ele tem causas biológicas, psicológicas e sociais envolvidas. A gente não pode ser reducionista e falar que ele está ligado com isso ou aquilo, enfim, e buscar uma causa simples para um fenômeno tão complexo. Então, a gente tem que entender essa multiplicidade de fatores envolvidos, ok? Essa é a primeira questão. Em segundo lugar, gostaria de destacar que isso está ligado, o suicídio está ligado com uma maneira de existir não saudável. Então a gente percebe pessoas que estão enfrentando problemas, né, de várias ordens e elas não estão conseguindo lidar bem com esses problemas. E quando eu falo que é um modo de ser não saudável, o que eu quero dizer? Vou destacar 2 pontos apenas. O primeiro é uma pessoa que muitas das vezes não está conseguindo ver possibilidade de atuação diante dos problemas. Então ela está enfrentando algum problema, enfim, situações problemáticas e ela não vê possibilidades de agir sobre estes problemas. E o suicídio ele aparece como uma possibilidade e única na maioria das vezes. Então ela vê o suicídio como uma maneira de fugir desse problema ou de tirar a dor, né? Enfim. Mas ela não vê outras possibilidades de atuação sobre estes problemas, entende? Então, isso que está ligado quando eu digo não saudável, que a gente entende que um ser saudável é o ser que enxerga a possibilidade de atuação. E um ser não saudável é um ser que muitas das vezes não enxerga a possibilidade de atuação. Ele vê uma ou outra, entende? E é isso, essa é a questão sobre o ser saudável, as possibilidades. Então, em pessoas que têm pensamento suicida ou comportamentos suicidas, a gente percebe isso. A pessoa não vê possibilidades para agir sobre os problemas que aparecem na vida dela. Uma segunda questão é a questão do sentido. Para falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre um psicólogo que viveu num campo de concentração. E nesse campo, ele percebeu pessoas que, diante dos problemas que existiam no campo, né, sofrimento, dor, violência, as pessoas elas não persistiam, se matavam, enfim. Em detrimento, outras pessoas, sofrendo as mesmas coisas, permaneciam lutando pela vida. E ele começou a tentar entender o que diferenciava. Por que uma pessoa desistia e a outra continuava? E aí, buscando essa resposta, ele viu múltiplas questões, mas eu gostaria de levantar a questão do sentido. Ele via que a pessoa que continuava, que perseverava, que lutava pela vida, era a pessoa que tinha um sentido bem claro da vida, do que ela esperava da vida, ou das coisas que tinha, um sentido das coisas que as coisas tinham para a vida dela, entende? Então, quando eu falo em sentido, não precisa ser algo assim extraordinário. Não, sentido aqui e agora mesmo. Então, o sentido para algumas pessoas, por exemplo, era reencontrar a família, ou era criar uma família, cuidar da família que já tem, enfim. Então, pode ser algo grandioso, mas também não precisa ser. É só ter um sentido claro das coisas para ela, entende? Então, essa questão do sentido é muito importante. E a gente vê hoje na sociedade uma desvalorização dessa questão do sentido, né? A sociedade muito consumista, muito imediatista, e essa questão do sentido fica de lado. E essa questão tem relação com o ser saudável, entende? Então esse é um outro ponto de atenção, a questão do sentido. E agora, mais pontualmente sobre a população lá que a gente atende na escola, que são alunos de 15 a 17 anos, tem uma questão bem complicada, que é a questão da cobrança. Né? Então, os jovens nessa fase eles são muito cobrados pela escola, pelos pais, pelos familiares de uma maneira geral. Essa cobrança, de certa maneira, ela é saudável. Né? O jovem, os adultos são cobrados, seremos cobrados por toda a vida. Mas a questão é como esses jovens estão sendo cobrados. Então, assim que a gente fez o encontro lá, falamos, né, ficamos em torno de 1 hora. Passado esse encontro, 4 jovens procuraram, né, buscando ajuda, que estavam enfrentando problemas. E desses 4, 3 existia queixa de cobrança excessiva dentro de casa.
Então a atenção não é com a cobrança em si, é em como a gente está cobrando esses jovens, entende? Então isso é um ponto de atenção para os pais, para os professores, educadores, enfim, para a gente de uma maneira geral. Como a gente está cobrando a nossa juventude, isso é muito importante a gente pensar, tá? Então, e agora 2 mensagens para a gente finalizar o vídeo. Primeira questão, que tem que estar clara para todo mundo. A pessoa que pensa em suicídio ou que tenta suicídio, ela está sofrendo. Suicídio tem relação com sofrimento, com dor, tá? Então a gente não pode banalizar isso, é uma coisa muito séria. Segundo, todo tipo de ameaça tem que ser levado a sério. Então se você conhece alguém, um familiar ou algum amigo, se você está vendo alguma situação que te indica aí que a pessoa está passando por dificuldades, leve isso a sério. Se você vê alguma ameaça, se algum amigo seu falar alguma frase que você interprete como uma ameaça, você percebe quando a pessoa não está muito bem. Leve isso a sério, ofereça suporte, encaminhe essa pessoa para algum tipo de tratamento psicológico, enfim, busque ajuda. Isso é muito importante, tá? Então é isso, essas são as palavras que eu tinha para hoje, tá? Sobre essa questão do suicídio.